E aí, meus amores, tudo bem? Por aqui tá tudo bom. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a dependência do externo, sabe? Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre isso, né? Dependência emocional, depender de coisas externas para fazer a gente feliz, né? Pra gente sentir coisas. E eu tô vendo, assim, na realidade, muitos problemas, por mais que seja muito incrível, muito bom sobre a inteligência artificial, né? Que a gente vem delegando a nossa inteligência para ela, né? É muito bom, gente, todo avanço tecnológico que facilite a nossa vida é incrível, é maravilhoso se a gente souber usar, né? Mas tudo tem dois polos, né? Tudo tem esses dois lados que a gente precisa sempre enxergar para a gente não ficar refém, entrar mais uma armadilha que vai colocar a gente num estado de dependência, né? A gente já tem muita coisa, muito problema no mundo inteiro com tanta coisa, gente. Dependência sexual, dependência emocional em relacionamentos, dependência de remédio, enfim, a gente tem tanta coisa que a gente depende do externo para que a gente sinta alguma coisa. A gente se esqueceu, né? Muitas pessoas se esqueceram que tem a capacidade de criar coisas dentro de si mesmas, né? A gente tem o potencial de imaginar, de sentir, né? De lembrar. As lembranças trazem sensações, né? E sabendo disso, a gente pode criar os sentimentos dentro da gente, primeiramente, né? Para que a gente não se sinta refém das coisas de fora. Né? Um exemplo clássico aí é da pornografia, né? Que a gente vê hoje em dia tem muita gente viciada em pornografia. Eu vejo hoje em dia que está muito normalizado, né? A pornografia, muita, enfim, tem toda essa questão sexual tem muito tabu na sociedade e também existe uma acabaram normalizando um vício que é muito problemático, né, a longo prazo principalmente. Isso afeta muito no desempenho da pessoa no dia a dia, no relacionamento inclusive, né. Existem muitos problemas aí que a pornografia ela causa na vida do ser humano, né. E não só por questão porque eu vejo que tem muita gente que sente essa culpa cristã, né, da pornografia, e não é sobre isso, gente, é realmente sobre os malefícios que isso te traz na sua saúde mental, né, no seu emocional, na sua forma na sua sexualidade no geral e como você se relaciona com o outro. A gente tem um potencial tão grande dentro da gente que muitas das pessoas não usam. E por ter tanta dependência para que o externo faça sentir coisas, você se esquece de como você é capaz de sentir coisas, né? A gente tende muito a ser mais fácil sentir coisas negativas, né? É muito mais fácil você pegar uma imagem, imaginar alguma coisa negativa, uma briga acontecendo, você ficar ali sentindo, né? Aí você fica mergulhado numa sensação e não tá acontecendo nada. Mas você tá vivendo na sua cabeça, né? E é a mesma coisa para coisas boas, mas só que ninguém para fazer isso intencionalmente, sabe? E nós temos essa capacidade, porque o cérebro ele não tem noção, né? O cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e do que é imaginário. Isso é uma coisa que a gente criou essa dependência, né? De que as coisas externas façam a gente feliz. Mas a gente consegue criar sensações, os sentimentos dentro da gente primeiro, para que a gente se satisfaça. Aí quando você se dá, né, emocionalmente, quando você se dá na imaginação, na sensação, a gente acaba amenizando algumas coisas, né? E a gente começa a perceber que a gente começa a ficar satisfeito, né? Mas isso é obviamente que é um treino, né? De imaginar, se sentir realizando um tal sonho, se sentir tendo o orgasmo que você quer, né? A gente consegue fazer tudo isso pela imaginação, né? A gente não precisaria de nada, né? A gente não precisa de nada externo. E eu queria aprofundar essa dependência na questão da inteligência artificial. Muito bom esse avanço na tecnologia, né, na nossa vida, mas a partir do momento que a gente faz com que ela pense pra gente, é muito complicado, né. É muito interessante que a gente use o ChatGPT ali para auxiliar a nossa vida, né. Que a gente sempre use questionamentos, né, não ficar catando as coisas que ele coloca ali. A facilidade, né, com a inteligência artificial, para quem trabalha, gente, isso aqui é show, porque querendo ou não, existem coisas que a gente precisa delegar para outras pessoas, ou para quem não tem outras pessoas, a inteligência artificial é incrível, né, para poder criar para você publicações, criar site, enfim, criar tanta coisa que facilita a sua vida. Mas a partir do momento que a gente está usando um ChatGPT para só desabafar, né, e querer resolver nossos problemas, mas a gente não está questionando, né, a gente só está querendo ali resposta, querendo um consolo, querendo tudo isso, a gente vai começar a ter a nossa inteligência artificial. Se a gente não vigiar, a gente vai virar uma IA também.
né. Então, assim, a gente está deixando de raciocinar. O que que faz com que a gente evolua, né, que a gente aprenda na nossa vida com as nossas coisas e avance, para a gente nunca mais repetir ciclos, para a gente viver coisas novas, para a gente sentir de verdade uma prosperidade, se sentir um ser realmente abundante e tudo mais. É quando a gente pega a nossa vivência e a gente faz delas uma sabedoria, né. E como a gente faz sabedoria? Quando a gente aprende, né. E eu vejo que muitas pessoas não estão aprendendo, né, estão só ali querendo, acalentar o coração, né, e isso é muito bom por um lado, né, porque o ser humano ele precisa dessa coisa do desabafo, né, pra gente poder superar algumas coisas, a gente precisa, se sentir acolhido, né, a gente tem essa necessidade, querendo ou não. Mas a partir do momento que você está ali no ChatGPT, né, só ali, nesse universo, só você e você com seus problemas, e com inteligência artificial, você delega todo esse trabalho interior, que deveria você ter um momento ali com você mesmo para pensar, colocar o seu poder para rodar, você deixa de acessar essa energia, você perde o seu poder. Quando você não conhece o seu poder, você precisa que alguém te fale o caminho. O que que faz com que a gente evolua de verdade, que a gente sinta realmente que a gente está evoluindo, prosperando, conhecendo novos cenários na vida e tudo mais? É quando a gente tem a nossa vivência e a gente para pensar o que é que a gente está fazendo de errado, o que está funcionando, né? Olhando a vida do lado de fora, né? Olhando a vida de cima. A gente tem que se desidentificar, a gente tem que se desidentificar da história que a gente está vivendo para a gente olhar de cima e conseguir fazer essa análise. Nossa, eu estou fazendo assim, não está dando certo, preciso melhorar isso aqui. Não posso aceitar isso aqui. Isso aqui está funcionando legal, então eu posso continuar. E quando a gente tem esse raciocínio, olhando de fora as coisas, a gente começa a colocar o nosso poder para pensar, né? O nosso poder para fora. A gente começa a colocar o nosso poder para a vida, né? E isso te empodera. Quanto mais a gente coloca o nosso poder de transformação na mão de líder religioso, de parente, de amigo, de não sei o quê, de inteligência artificial, você vai precisar cada vez mais depender do externo para que você se transforme, para que você viva coisas novas, sendo que o poder está só dentro de você, né? Todas as respostas, elas estão dentro da gente, se a gente parar para pensar, né? Ter esse momento de não fazer nada, né? E não fazer nada, gente, não é só ficar deitado com o celular, tipo, não tô fazendo nada, eu quero ficar aqui de boas. Mas você está aqui mexendo no celular deitado, né? O não fazer nada, gente, é ter esse momento de deitar na sua cama, de realmente pensar, deixar os pensamentos virem. Porque muito desses momentos é o momento que você consegue receber informação que o universo quer te trazer, que sua espiritualidade, seus guias quer te trazer, né? Quando você dá essa pausa de fazer coisas, né? Para que você possa receber uma energia de conselhos, né? O momento que você baixa um pouco essa frequência de tanto fazer, de tantas coisas, tanto falatório na cabeça, e você começa a receber informação que esteja mais alinhado com aquilo que você está precisando no momento, né? E quanto mais a gente não se ouve, mais a gente precisa de coisas, precisa de remédio, precisa de psiquiatra, terapia, nananana. Não que isso não seja bom, tá, gente? Pelo amor de Deus. É necessário que a gente faça terapias, que a gente tome remédio por um período, dependendo do que você está passando, né? Mas isso deve ser sempre temporário, né? Todos os tratamentos, eles precisam de tempo para acabar, né? Eles precisam que você tenha autonomia e você vá viver a sua vida sozinho, né? A gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda, assim, de um conselho, de alguma coisa, de uma terapia, de um remédio. É necessário que a gente passe por esse momento para a gente estabilizar o nosso corpo, né? A nossa mente. A gente precisa equilibrar nossas vitaminas, tudo aquilo que a gente precisa normalmente, né, para a vida, para a gente conseguir manifestar melhor o nosso potencial aqui. Mas a gente não pode ser dependente de remédio a vida inteira, né? Eu já conheci pessoas, já convivi de perto com pessoas que tomava tarja preta por anos, tipo assim, 10, 15 anos. Gente, isso não é normal, tá? Não é normal. Alguma coisa está acontecendo de errado que a gente não está olhando. E o que está acontecendo normalmente é isso, é que há essa dependência do externo para que a gente possa sobreviver, né? E não é assim. A gente está aqui para viver e não é sobreviver. Então é muito importante que a gente comece a se ouvir. A gente tem esses momentos para se ouvir, para entender,
para entender o que a gente precisa ajustar, melhorar, né? Porque a gente não é de todo mal, a gente não é errado toda hora, né? Que tem muita gente que tem essa tendência a se culpar, né, com as coisas que acontecem. Mas nós somos responsáveis somente, né? A gente tem esse poder de ajustar o nosso pensamento para que a matéria ela possa responder aquilo que a gente sente. Se você começa a se sentir mais aliviado com você mesmo, né, quando você consegue se acolher, se entender, consequentemente os problemas aqui de fora eles começam a se alinhar também, né? Tudo que está dentro é como que está fora, né? Essa lei de correspondência. Gente, é muito fundamental que vocês estudem sobre leis universais, né? Leis herméticas, para você entender como é que esse mundo funciona. É muito importante. Eu tenho aqui na playlist aqui do meu canal, eu tenho as 7 leis herméticas do livro Caibalion, aqui explicando um pouquinho de cada lei, né? O livro ele aprofunda melhor, né, essas leis herméticas, mas ali eu trouxe um pouquinho da minha visão, para vocês terem mais clareza. Quem quiser adquirir o livro, inclusive do Caibalion, tem no link aqui da minha bio do YouTube. Tem todos os livros que eu falo aqui, que eu recomendo, que eu indico, que eu já estudei, que eu gosto. Eu tenho todas as minhas recomendações ali de livros do Mercado Livre na minha bio. Tá na Shopee também, tem uma vitrine ali bonitinha para quem quiser ver as coisas que eu uso, que eu recomendo e tudo mais, tá bom? Mas é muito importante que a gente saiba como esse mundo funciona e qual que é o nosso poder, cara, porque a gente tem o poder de transformar a nossa realidade, a gente cria, né? Nós temos o poder de criar a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E quando a gente se dá primeiramente, né, o mundo lhe corresponde. Tem até um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso, né? Não, pra gente não ser marionete do mundo, né? Não seja marionete do mundo, porque é isso. Quanto menos a gente depende que o externo ele fale pra gente, mostre pra gente coisas, e a gente tem mais autonomia, mas a gente entende que o universo precisa se alinhar de acordo com o que a gente escolheu, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, né? É o mundo que se alinha com a gente, não é o contrário. Né? O mundo ele está invertido por conta disso, né? A gente está cada vez mais dependente do externo porque a gente não se conhece. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente primeiro sente, primeiro a gente se dá para que o mundo ele corresponda, tá? Então, usem a inteligência artificial com muita, assim, com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita cautela, sabe? Use como ferramenta para o seu trabalho, para te auxiliar, mas não dependa porque ele faça tudo, que ele escreva para você um texto toda vez, sabe? É necessário que a gente tenha momentos para a gente poder destravar a nossa criatividade, né, para deixar fluir as coisas que precisam fluir, que é só a gente que é capaz de receber essa energia, sabe? Quando a gente bloqueia o nosso canal, da gente não parar para pensar, não parar para escrever uma coisa que de repente só você conseguiria, a gente deixa de expor isso no mundo e outras pessoas que deveriam de repente chegar até a gente para poder receber aquilo não recebem, porque a gente está travado, né? Existem muitas pessoas que precisam estar, por exemplo, também aqui no YouTube falando sobre coisas, né? Trazendo a sua sabedoria, o seu conhecimento para ajudar outras pessoas. E quando a gente não se coloca aqui nesse lugar, quando a gente já tem esse potencial, né, cada vez mais alinhado, a gente deixa de ajudar outras almas que precisariam também desbloquear outras coisas, né? Que a gente está aqui para se ajudar. Então vamos trazer cada vez mais autonomia, né? Vamos colocar a nossa autonomia como prioridade, não priorizar a tecnologia, porque em algum momento isso vai dar muita merda se a gente não lembrar que as coisas precisam de equilíbrio, né? A gente precisa pensar, a gente precisa ter autonomia na nossa vida, a gente precisa aprender a criar, porque nós somos seres extremamente criativos, por mais que tenham pessoas que falem que não, e quando a pessoa fala que não, é porque não se conhece, não entende de si mesmo, a gente precisa se colocar mesmo que a gente não saiba o que está fazendo, né? Enquanto a gente não se coloca aqui para poder testar as coisas, a gente vai achar que a gente não fala bem, a gente vai achar que, eu não pinto bem, a gente vai achar que, eu não sei escrever. Mas você precisa começar, porque tudo é treino, tudo é desenvolvimento, tudo é o nosso olhar que vai mudando, e assim as coisas vão indo, tá? Então essa é a mensagem. Vamos trazer cada vez mais a nossa autonomia para a vida, porque a gente não pode perder isso, cara, porque a longo prazo tem muitos estudos aí que a gente para olhar, são assustadores para onde a humanidade pode ir caso a gente dependa cada vez mais de tecnologia que está pensando para a gente, tá? Esse é um assunto muito sério, é sério de verdade, gente, é sério de verdade. Então, que a gente não perca a nossa essência, que a gente não se perca nesse mundo que tá assim, mas assim,
Nós estamos sendo direcionados por aquele que sabe de todas as coisas, mas é importante que a gente faça a nossa parte, né. Então a nossa parte é entender esse equilíbrio para a gente não se perder demais nesse caminho, né, porque a gente se perde, né, é natural a gente cair numas armadilhas aí do cão uma vez ou outra, mas, é muito importante que a gente não se esqueça do equilíbrio, que a gente não se esqueça que nós somos seres pensantes e com potenciais incríveis de criação. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande beijo, que tá escurecendo, né? Tá tarde. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo.